Olá pessoal, vamos falar hoje sobre inventário, mas eu quero falar especificadamente sobre inventário extrajudicial, porque ao longo dos anos a gente só tinha um inventário judicial, mas desde 2015 que esse movimento, de desjudicialização começou a acontecer, graças a Deus, Tudo começou a chegar na esfera do cartório, por isso que a gente diz inventário extrajudicial. E teve leis, disciplinando isso, e cada tribunal, cada estado começou a organizar, através da corregedoria, esse tipo de procedimento para ficar tudo igual em todo o país. Isso foi muito positivo, todo mundo ganhou, tanto os advogados como as pessoas, que precisam desse serviço. E essa é uma tendência que vai, ao longo do tempo, só crescer. Eu acredito muito nisso. Mas várias dúvidas surgem em relação a esse procedimento. Ele ainda continua caro. Gente, inventário está cada vez mais caro. Não tem o que fazer. Mas a gente precisa entender que é obrigatório, não tem o que fazer, e assim, se a gente puder pagar, mas que seja um serviço rápido, aí fazer o quê, A gente segue o ritmo aí. Então eu queria hoje tirar duas dúvidas que sempre chegam aqui para mim, então eu queria resolvê-las. Vamos colocar assim, Primeiro eu quero falar com você sobre um inventário quando há menor de idade como herdeiro. E aí eu vou te explicar. Nós temos um impedimento legal ainda sobre esse tipo de inventário. Diz a lei que quando há menor de idade, o procedimento tem que ser lá no judiciário, um inventário judicial. Mas vários tribunais estão tendo uma tendência de reconhecer que pode ser feito no cartório, claro, seguindo alguns critérios, que cada tribunal elege ali os seus critérios, porque isso agiliza, facilita a vida das pessoas, e assim, os tribunais eles começam a seguir um princípio que é muito interessante, é o reforço da autonomia das vontades e da responsabilidade dos envolvidos. Então, geralmente aquela pessoa ou falece o pai ou falece a mãe, ou existe alguma coisa ali dentro desse inventário que esse menor, ele ainda é representado por essas pessoas. Então, são pessoas capazes que estão falando em nome desse menor. Então, já existe esse movimento espalhado pelo Brasil todo. Então, se você está passando por essa situação, saiba que você tem que procurar o cartório ou um advogado especialista, nessa área de sucessões, e você pode conseguir fazer esse inventário numa boa lá no cartório. Outro assunto que eu quero tratar aqui com vocês, que vira e mexe me perguntam: posso fazer um inventário em algum cartório específico ou pode ser qualquer cartório? Gente, pode ser feito um inventário extrajudicial em qualquer cartório do país. Por exemplo, eu estou no estado do Rio de Janeiro. Eu posso ser contratada para fazer um inventário que a pessoa deixou bens lá em São Paulo. Não tem problema nenhum. Qualquer cartório pode fazer isso. Mas eu quero chamar a atenção de alguns pontos aqui. Eu vou, primeiro, domicílio das partes. Não tem problema. Pode morar em outro estado e fazer em qualquer outro estado que a pessoa escolhe. Lembra? Autonomia de vontade. Segundo, local dos bens. Antigamente só poderia fazer no local onde estivesse situado o bem. Então, se eu tenho uma casa em São Paulo, eu só poderia escolher um cartório em São Paulo. Mas agora não. Você pode escolher qualquer outro cartório, porque o imposto que você vai pagar vai para o estado de São Paulo, que é o ITCMD daquele bem. Então, é indiferente, porque você tem que apresentar a documentação com o pagamento desse imposto. Então, vai o dinheiro para São Paulo de qualquer forma.
e também independente do local do óbito, né, do dono da herança. Então, se seu pai faleceu no Mato Grosso e você que mora em São Paulo quer fazer um inventário dos bens que ele tinha, sei lá, no Acre, pode fazer aqui no Rio de Janeiro. Não tem problema nenhum. É uma tabela que vai seguir, é a tabela aqui do Rio de Janeiro, mas os impostos vão para os locais onde estão os bens sem problema nenhum. Tá bom? Gente, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.